tutorial de como preencher a planilha de planejamento financeiro empresarial, tá? Então, pessoal, lembrando que isso daqui é uma planilha do Excel, ela vem diferente porque a gente tenta deixar com uma cara mais de sistema, tá? Mas, por exemplo, Júnior, eu quero saber como que volta a minha faixa de opções. Então, ó, é só você vir aqui nesse cabeçalho onde tem arquivo, página inicial, inserir. Você clica com o botão direito do mouse em cima aqui das opções e tira essa opção aqui de recolher faixa de opções. E aí tá vendo que ele fica mais o Excel, certo? Então eu vou voltar aqui, ó. Então eu vou clicar com o botão direito em cima da faixa de opções e vou pedir para o Excel recolher essa faixa de opções. Tá legal? Então, pessoal, o primeiro passo é a parte de cadastro. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa opção de cadastros. E tá vendo que nós já deixamos aqui preenchido, né, para facilitar aí o entendimento de vocês. Então eu deixei aqui 4 tipos de categoria. Então eu tenho receita de vendas, receita de serviços, receitas financeiras e outras receitas. E embaixo eu tenho as categorias dessas receitas. Então, por exemplo, em receita de vendas, eu tenho venda de produtos. Em receita de serviços, eu tenho venda de serviços. Em receitas financeiras, eu tenho juros de aplicações. Em outras receitas, eu tenho a venda de imobilizado. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Júnior, mas aqui eu não quero ter receita de vendas nem de serviços. Eu quero ter receita bruta, por exemplo. O que você tem que fazer? Aqui é a parte de cadastro mesmo. Você vai clicar em cima aqui da categoria que você quer mudar. Você vem aqui, ó, e escreve receita bruta. E vamos supor onde está a venda de produtos, você quer colocar venda de produtos bruta, certo? Então, esse novo cadastro, a planilha já entende e as opções que aparecerão lá quando a gente for lançar o Contas a Receber já serão essas daqui, tá bom, pessoal? Aqui só vale uma atenção e um cuidado. Se você já preencheu lá no Contas a Pagar e a Receber, que eu vou mostrar mais para frente, com as informações que estavam aqui antigas, e você vem e cadastra alguma coisa nova em cima do que você já tinha cadastrado, então, por exemplo, lembram que aqui estava receita de vendas e receita de produtos? Vamos supor que eu já lancei lá no meu Contas a Receber algumas coisas com essas categorias. E depois eu vim aqui e mudei os nomes. Isso vai dar um erro. Para dar certo, o que você tem que fazer? Mudou aqui? Então eu vou lá no registro, né? Vem aqui no registrar, no Contas a Receber. E tudo que tiver como receita de vendas, eu preciso mudar para receita bruta. Senão, vai dar problema no seu relatório. Tudo bem? E aqui no caso de produtos, está vendo que nem aparece mais a opção venda de produtos? Ele já fica como venda de produtos bruta. Então, por isso que é muito importante o primeiro passo você saber o plano de contas, tanto para as suas receitas e as suas despesas, que é o mesmo processo, tá? Então, faz esse levantamento, como você quer fazer essa nomeação das suas receitas e das suas despesas, ok? Faz primeiramente esse cadastro na sua planilha, então joga aqui a conta principal e as subcontas, que você quer ter o detalhe, e aí depois você vai para a aba aqui de registro, tá bom, pessoal? Ainda aqui em cadastros, nós podemos cadastrar clientes e fornecedores. Aqui básico, só para você ter um controle dos seus clientes e dos seus fornecedores, ok? E temos o plano de contas. Esse plano de contas, se vocês olharem aqui em cima da barra de fórmulas, ele é automático. Então, essa aba ela vem bloqueada. Por quê? Ele já vai puxar automaticamente o que nós colocamos no grupo de receita. Então, eu vou voltar aqui em receita. Todos esses cadastros aqui, ó, né, que são os principais, ele já vai levar para o nosso plano de contas. Então, você não precisa preencher. Tudo bem? Segundo passo, fiz todos os cadastros, tudo certinho, venho aqui para registro. Então, eu vou registrar o meu contas a pagar e o meu contas a receber, ok? Como que eu faço esse cadastro? Nós temos alguns campos aqui. Eu tenho a data do lançamento,
Eu tenho o tipo de documento, então boleto, nota fiscal, recibo, ok? Aí eu tenho o plano de conta dessa receita, que é aquele principal, que são os 4 lá que nós cadastramos, tá vendo? Ó, receita bruta, receita de serviço, receita financeira, outras receitas. E aí a conta é o detalhe desse meu plano de conta, ok? Que eu também fiz o cadastro aqui nessa guia de cadastro, certo? Então, voltando aqui para registrar no contas a receber, eu vou ter uma descrição, aqui eu deixei só como um exemplo, então venda XXX produtos, eu tenho o valor dessa minha venda, que vai gerar o meu contas a pagar, o vencimento, né? E aí eu tenho a data de recebimento. O status, ele é bloqueado, ó. Se eu tentar mexer aqui, ó, o Excel ele não vai deixar. Por quê? Ele é uma fórmula. Então percebam que essa fórmula, o que que ela está fazendo? É uma função C condicional que ela coloca como recebido ou em aberto, como se eu tenho uma data de vencimento e eu tenho uma data em que foi recebido, isso significa que eu recebi por essa venda. Agora, no caso aqui, ó, eu fiz essa venda, eu tenho uma data de vencimento e eu não tenho uma data de recebimento. Significa o quê? Que é uma venda que está em aberto. Ok, pessoal? Vamos para o contas a pagar. Muito parecido com o contas a receber. Obviamente, vou mudar aqui o plano de contas, né? Então, estão todas as nossas despesas. Mais uma vez, lembrando que foram cadastradas aqui na guia de cadastro, nesse caso, em receitas, né? Porque eu estou preenchendo contas a pagar, certo? Então, pode ver aqui, ó. Eu tenho o custo de mercadoria e as categorias, por exemplo, mercadoria e matéria-prima. Eu tenho despesas administrativas, que podem ser o quê? Aluguel, água, luz, telefone, internet e assim sucessivamente. Voltando aqui para a aba de registrar contas a pagar, eu posso escolher aqui então, tá vendo? Ó, custo de mercadoria, despesa administrativa, a mesma coisa que eu cadastrei lá na parte de despesas. E a conta aqui, ó. Então, no caso de custo de mercadoria, pelo que nós cadastramos lá, vamos voltar lá, ó, no cadastro, despesas, em custo de mercadoria só pode aparecer a opção mercadoria ou matéria-prima. Vamos ver se é isso que está lá? Eu venho aqui em registro, contas a pagar, escolhi aqui ó, o custo de mercadoria, só pode abrir aquelas duas opções. Ó, tá aqui, ó, mercadoria ou matéria-prima. Tá legal, gente? Até mudei aqui como mercadoria. A descrição você pode colocar, por exemplo, mercadoria XYZ, tá? É o que você quiser para facilitar os seus controles e o seu acompanhamento da operação. O valor que você está pagando por essa despesa, o vencimento. E aqui a mesma coisa, pessoal. Eu não consigo mexer nessa célula aqui, condicional, se está pago em aberto. Por quê? O que o Excel está entendendo? Se eu tenho um vencimento e eu tenho uma data de pagamento, ele foi pago. Se eu tenho uma despesa que ela tem o vencimento, mas não tem a data de pagamento, ela está em aberto. Tudo bem? Então, essa é a parte de lançamento, tanto do nosso contas a receber, que é o azulzinho aqui, e do nosso contas a pagar, que é o rosinha. Ok? Beleza. Diariamente, você vai preencher, então, esses dois relatórios, o seu contas a receber e o seu contas a pagar. O que isso vai gerar para você? Aí a nossa última aba aqui, relatórios. Quando você clica em relatórios, tá vendo que ele vai te dar todas essas opções de relatório? Então você tem o fluxo de caixa diário, o fluxo de caixa mensal, o seu capital de giro, o seu DRE e o seu dashboard. E aí você pode selecionar por ano e por período que você deseja ver esses relatórios. Lembrando que nessa parte de relatórios, todas as células são travadas, tá? Por quê? São fórmulas. Então, pode ver aqui é um soma-Cs que nós usamos. Aqui também o soma-C, só que mudando a base. Para receita é o contas a receber. Para despesa é o contas a pagar. E aí, para contas a receber, eu obviamente vou usar a base de contas a receber. No contas a pagar, eu vou usar a base de contas a pagar. O saldo do dia vai ser o meu contas a receber menos o meu contas a pagar e o meu saldo acumulado do mês. Então, eu tenho isso para o fluxo de caixa diário, eu tenho o meu fluxo de caixa mensal
que aí nós temos aqui, ó, mensalizado. Então, a minha opção de filtro é só por ano, porque eu já tenho ele mês a mês. Ah, aqui um detalhe importante. Podem ver que aqui está destacado em amarelo o saldo inicial. E eu até deixei um comentário, que é para preencher com o saldo inicial que sua empresa tem no banco. Por quê? Com esse saldo inicial, vamos supor que você tem hoje lá na sua empresa, no seu banco, R$ 10. Então você vem aqui, ó, e joga R$ 10. É uma célula que ela está desbloqueada, porque esse saldo inicial da sua empresa, ele vai acumular com os lançamentos de contas a pagar e contas a receber, para que os seus relatórios reflitam aquilo realmente que está acontecendo na sua empresa, ok? E aí nós temos o capital de giro, o nosso DRE, tá vendo a opção aqui, ó, de filtro de ano também, porque aqui já está mensalizado, e o nosso dashboard, tá? Esse é um vídeo introdutório de como, né, você mexe na planilha para fazer. Então lembrem-se aí, primeiro, os cadastros de receita e despesas. Então aqui os cadastros de receitas e despesas. Feito esses cadastros, você faz o registro diário do seu contas a pagar e do seu contas a receber, certo? E aí, posteriormente, você terá os relatórios de acompanhamento da sua empresa.